Boa tarde, amigos e amigas aqui do Facebook, em mais uma edição do programa Entrevistas, aquele programa na qual debatemos, discutimos assuntos e temas importantes para a nossa sociedade. Hoje, 27 de novembro de 2024, estamos recebendo o pesquisador Reginaldo José. Ele que é um especialista no sociólogo alemão Zygmunt Bauman, em específico o seu conceito de modernidade líquida. E é nesse sentido que nós vamos agradecer a participação do amigo e do pesquisador Reginaldo, no sentido de que ele tem muito a nos ensinar, a comentar e a abordar como a modernidade líquida ela expõe as suas arestas, quais as implicações dessa configuração social trazida por Bauman, as suas implicações aqui na nossa região, em específico aqui na região do Vale do Rio Jacuípe. Professor, boa tarde, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no programa Entrevistas. Boa tarde, meu querido grande professor Silvio. É um prazer muito grande, meu irmão. Boa tarde também a todos aqueles que estão ligados conosco. Programa maravilhoso. Professor, a primeira pergunta que geralmente nós fazemos aqui aos convidados, aos debatedores, é: quem é ele? Então, vou lhe fazer a pergunta aqui: quem é Reginaldo José? Reginaldo José é um cidadão nascido no município de Colônia Leopoldina, em 1953, especificamente em Rio Livramento, lá da usina Taquara, e que já no final da infância vim para Palmares com minha família, e daqui eu ingressei na Polícia Militar de Pernambuco, peguei o posto de coronel. Nós tivemos a oportunidade de, logo em seguida, fazer curso de filosofia, de história, e também de escrever, pesquisar sobre a nossa região, sobre a Zona da Mata de Pernambuco, que também inclui os municípios de Colônia Leopoldina, até mesmo porque no processo de civilização, de colonização, a capitania de Pernambuco se estendia de Itamaracá até o Rio São Francisco. Então, toda essa nossa região, nós somos irmãos ou co-irmãos, e nós estudamos essa região aqui em Palmares, junto com um grupo de professores, de políticos e empresários, fundamos o Fórum de Desenvolvimento Social e Econômico da Mata Sul de Pernambuco, e que ainda hoje nós estamos em plena atividade. Por isso que nós somos tão dedicados à nossa região. A sua colonização, as nossas origens e o porquê que no momento somos o que somos. Então, esse é Reginaldo Oliveira, entendeu? Que ora está aqui com um amigo nesse grandioso programa. Muito bem, professor. A pós-modernidade, de uma forma simples, ela pode ser definida como um recorte temporal que começa em meados do século XX, né? E ela tem algumas características. Os teóricos pós-modernos vão dar uma ênfase à globalização, ao predomínio do consumo, né? Principalmente em decorrência do capitalismo, que passou a dominar diversos setores da sociedade, o avanço das tecnologias e das mídias sociais, a pluralidade cultural, a crise das ideologias, né, simbolicamente representada pela queda do Muro de Berlim, a crítica à razão. Os teóricos pós-modernos, eles partem do princípio de que o iluminismo, né, a crença
iluminista na razão, né, ela foi totalmente improdutiva, ocasionou, inclusive, pelo avanço da tecnologia, 2 guerras mundiais. Então, daí essa pós-modernidade se caracterizar por uma crítica ferrenha à razão, e a crítica também às narrativas totalizantes, né, e a desconfiança do progresso. Então, pensadores como Jean Bradley, David Harvey, Hugh Habermas, eles vão trabalhar nessa linha de pesquisa de uma pós-modernidade. Já o grande teórico Bauman, ele vai dizer, inicialmente ele aceitou essa tese, mas depois ele vai dizer, nós não superamos a modernidade, nós ainda estamos na modernidade, só que em uma perspectiva diferente. Se a modernidade iluminista poderia ser considerada uma modernidade sólida, nós estamos hoje numa modernidade líquida. Então, é a partir daí que nós queremos... Sumiu o áudio. Estamos sem áudio, professor. Professor, nós estamos... O senhor está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, sim. Pronto, estamos lhe ouvindo agora. Está ouvindo? Agora sim. Pronto, ok. O senhor ouviu a minha pergunta? Realmente, veja só uma coisa. Eu ouvi sua pergunta. A questão é o seguinte, filho. Veja só. O mundo, desde a Idade Antiga, ele passou por várias fases. Da Idade Antiga para a Idade Média, basicamente 1000 anos. Da Média para a Moderna, e vem as grandes navegações, etc. Depois da Idade Moderna, lá em 1700 e pouco, veio o Iluminismo, a Era da Razão, e aí já estamos em evidência René Descartes, e depois lá na frente Isaac Newton. Então, e vem a Revolução Industrial, onde dá uma ênfase muito grande ao capitalismo, a primeira e a segunda Revolução Industrial na Inglaterra. Aí foi o momento que surge Marx nessa... Depois do século XX. Depois do século XX, houve um aceleramento, aceleração, vamos dizer assim, devido às tecnologias, às comunicações. A velocidade das comunicações. Com a chegada, do computador já na década de 50, aí em 60, 70, a inteligência artificial, atualmente, hoje nós estamos realmente numa correria violenta, está num apressamento muito. E foi basicamente aí de Bauman, que fala de uma modernidade líquida. Ela realmente, tudo no universo muda o tempo inteiro. Tudo. Heráclito sobre Éfeso está em evidência. Né? Tudo muda o tempo todo. Só que agora a mudança é muito rápida. Tudo é muito rápido. Então, foi exatamente 90 que começa a chegar aí o Bauman, Zygmunt Bauman. Olha, gente, está numa sociedade cada vez mais líquida. Continua, essa liquidez continua numa velocidade muito grande. Um grande fato importante, meu amigo, é que nós estamos saindo agora de uma concepção cartesiana, newtoniana, para uma concepção da integralidade. O mundo está numa mudança muito grande. Um dos fatores é essa mudança entre o mundo cartesiano para o mundo da integralidade, o quanto é aí quando a gente começa
verificar criptografia em ponto de mutação, amigos do usuário, entendeu? Criptografia, os teóricos da filosofia quântica. Isso nos dá uma velocidade muito grande das coisas. Hoje estamos enfrentando uma sociedade de ansiosos, ansiedade por conta da tecnologia da informação, da robótica. Ontem mesmo eu estava numa palestra ontem à noite, entendeu? Lá no Shopping Rio Mar, e exatamente os palestrantes estavam expondo exatamente sobre isso, sobre o mundo atual, esse mundo que nós estamos vivendo. É um mundo onde se evidencia o ecossistema, sabe? Onde cada ser humano ele já não é mais o centro do universo como ele pensava. Como diz Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Isso já não funciona mais. Hoje nós fazemos parte de um ecossistema, de uma integralidade total, mundial, entendeu? Onde cada pessoa, cada indivíduo, ele é importante dentro desse ecossistema. E não só os indivíduos, mas também animais, vegetais. É tanto que aí uma das maiores discussões atuais é a questão da nossa sobrevivência no planeta Terra pelas questões ambientais, por conta hoje dos grandes incêndios, de aumento da temperatura do planeta. Isso está afetando demais o mundo inteiro. Nenhum país está fora disso. Essa questão dos conflitos que nós estamos enfrentando, Rússia, Ucrânia, Israel com Hezbollah e Irã. Então, com uma probabilidade de um agravamento desses conflitos. Ou seja, estamos todos num caldeirão, infelizmente, perigoso, altamente perigoso. Tanto na questão ambiental, que tem que se frear desmatamentos, tem que se frear tudo aquilo que vai de encontro ao equilíbrio da natureza, como também hoje nós temos que frear também essa questão de conflitos internacionais que pode acarretar num conflito que isso é muito ruim para todos os habitantes da raça humana. Então, esse é o grande problema, Silvio, que nós estamos enfrentando. E uma coisa, Silvio, que também nós temos dado uma olhada muito, muito de perto, é sobre a questão da nossa região, né? A Zona da Mata. A Zona da Mata, que é uma região paupérrima, uma região pobre, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, muito. Houve um probleminha técnico aí, o professor saiu da live. Vamos esperar ele retornar aqui para continuar a sua explanação. Ficamos um tempo fora, não foi? Foi, passou um tempo fora, mas já retornou. Pode continuar, viu, a sua abordagem. Então, Silvio, eu falei realmente aqui um bocado de coisa na situação do mundo atual, mas também nos preocupa, Silvio, a situação da nossa região, sabe? Aquela região que, oriunda da cana-de-açúcar, que tem entrado em decadência, e a gente tem que encontrar outras alternativas
para melhorar a nossa situação aqui em nossa região. É como ele disse, aqui na zona da Mata de Pernambuco nós temos um fórum de desenvolvimento, que a gente estuda isso, a gente se reúne, tem como presidente do fórum Ricardo Pessoa de Queiroz, que é da Usina de Arte, eu sou o vice-presidente. Nós estamos sempre estudando e buscando alternativas junto ao governo do estado de Pernambuco para encontrar alternativas de substituição vocacional para substituir a cana-de-açúcar. O nosso IDH é muito baixo, é preocupante. A nossa juventude escolar é realmente preocupante também, entendeu? Você está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pronto. Então, não sei se é o objetivo da gente focar também mais na nossa região, que é a nossa realidade. E hoje não tem mais aquela questão, como eu lhe disse anteriormente, nós estamos saindo de um processo cartesiano, entendeu? Para um processo da integralidade. Então, todos somos desse grande sistema. Quando existe a guerra lá no Oriente Médio, nós aqui sentimos os efeitos, no mundo inteiro, assim como também na questão do processo do ecossistema. Muito bem, professor. É uma abordagem. Uma grande preocupação nossa hoje é a nossa zona da mata, sabe? A zona da mata. Para onde é que nós estamos indo? O que é que nós queremos? Quem é hoje o nosso estudante? Quem vai ser o futuro cidadão? Por exemplo, aqui na zona da Mata de Pernambuco, todos os municípios perderam população do penúltimo até o último censo. A nossa juventude, uma boa parte dela, principalmente aqueles que têm melhor resultado escolar, ele vai embora. Em busca de profissão, como a de Colônia também vai para Maceió, a de Colônia também vai para outras regiões do país, como eu tenho vários primos daí de Colônia que hoje estão no Mato Grosso, por falta de alternativa aí, em Maceió, e assim sucessivamente. É uma questão muito grave para a gente hoje, é o que está acontecendo na nossa região. É buscar o seguinte, Silvio. Nós passamos basicamente quase 500 anos com uma vocação. A cana-de-açúcar, ela entra em crise. E agora? Quais são os fatores que poderão alavancar a nossa economia? E os nossos municípios aqui, inclusive Colônia e outros, sobrevivem de SPM. Não tem fontes de renda outras adequadas para construir, para melhorar o seu desenvolvimento na criação de emprego e renda para a nossa juventude. Essa é uma grande questão que está realmente em evidência. Aproveitando esse aspecto trazido pelo senhor, importantíssimo, essa análise em relação à nossa região, né? Como bem salientou, dominada pela macroeconomia da cana-de-açúcar desde 1532, e me parece que sem uma perspectiva estrutural de mudanças, na medida em que a terra é amplamente dominada juridicamente pelos grandes produtores de cana, então a pergunta que eu faço ao senhor quais as alternativas que nós temos hoje para tentar superar esse predomínio, essa estrutura econômica da cana-de-açúcar? Silvio, verifica uma coisa. Quando Duarte Coelho chega na capitania de Pernambuco, do qual Colônia fazia parte, Alagoas fazia parte, distribuiu Sés Marias. Entendeu? E essas Sés Marias, esse ciclo não fechou ainda. Por quê? As Sés Marias ainda existem, que são os grandes proprietários de terra na nossa região. Ainda continua. Mudou apenas de ator, mas continua Sés Marias. E agora tem uma coisa grave, transformando a monocultura da cana em monocultura do gado. E a cana ainda gera emprego, danado que o gado gera pouquíssimo emprego. E agora com essa transformação em toda a região da mata, estão acabando a cana e colocando o gado, que não gera emprego.
Tem uma coisa, Silvio, interessante. Nós lemos Gilberto Freire, entendeu? Estudamos um pouco outros autores também, com respeito à nossa região. E a gente verifica que, veja só, em primeiro lugar, durante os 500 anos da nossa existência da cana, a base da nossa alimentação foi a mandioca. Isso a gente vê em Nelson Chaves, Gilberto Freire, entendeu? Os que estudaram a questão da nossa alimentação. Foi a base da mandioca, com um déficit vitamínico e proteico na formação do nosso povo. Então, a gente via, o que é que a gente encontrava? Aquele homem pequenininho, raquítico, tinha 40 anos, parecia que tinha 70, com sérios sinais de desnutrição. Isso entrou no DNA do nosso povo. Veja só, 500 anos disso. 500 anos numa atividade em que não existe criatividade, que é o corte da cana. É uma foice, então a pessoa utilizando a foice e o corte, durante 500 anos você fazendo aquele movimento repetitivo. Ainda hoje, 500 anos depois, se utiliza os mesmos equipamentos, a enxada e a foice. Entendeu? Então, nós tivemos também, na faixa de 350 anos de escravidão, aquele homem que veio lá da África, entendeu? Já da África, de Angola, principalmente, entendeu? Numa situação muito crítica, no navio tumbeiro, o negreiro, como se diz, e chega aqui, houve a formação, entendeu? Dos quilombos revoltosos. Nós tivemos aqui também a expulsão dos índios, principalmente os caetés da região, que não conseguiram, entendeu, escravizá-los pela questão cultural dos índios, você não tinha essa prática de escravização. Então, e além do mais, que as nossas terras ainda são de poucas pessoas, ainda são os donos. Então, nós estamos, infelizmente, num beco sem saída, porque são proprietários, transformando a monocultura da cana em monocultura do gado, entendeu? Nós não somos um povo empreendedor, como é o povo do Agreste do Sertão, que foi outra realidade, e isso nos deixa engessados. Essa é a grande questão. Nós temos que fazer um amplo trabalho de empreendedorismo nas escolas, para a gente, inclusive, ter outra forma de vivência, inclusive profissional. Mas são fatores que são arraigados ainda no nosso DNA, em nossa população. Isso melhorou bastante com a alimentação nas escolas, de uns 30 anos para cá, com a merenda escolar. Mas eu lembro muito bem, ainda quando criança, ainda morando aí na região, entendeu? Aquela grande quantidade de cortadores de cana, com sérios sinais de subnutrição e com a coisa grave, Silvio. Isso tem uma influência muito grande na cognição, porque no momento em que você, a partir da própria mãe, a partir da concepção, que não tenha uma alimentação adequada, entendeu, para essa criança no futuro, nós vamos ter uma deficiência, infelizmente, uma deficiência, entendeu, de longo prazo, entendeu, de longo prazo, e quiçá por toda a vida. Então, nós temos hoje, infelizmente, nós temos uma cognição hoje melhor na zona da mata, na região do Agreste do Sertão. Isso eu verifico aqui pelas nossas gerências regionais de educação e outros fatores, bem melhor do que da região da zona da mata, que ainda sofre com essa, vamos dizer, com essa coisa ruim adquirida desde a infância, por conta, fruto ainda de uma colonização da monocultura da cana-de-açúcar, que você sabe muito bem, mais do que eu, fruto de grandes revoltas, da cabanagem também, entendeu? Lá no Quilombo dos Palmares, e outros quilombos também, toda a nossa região sofreu com esse problema, e ainda afeta hoje as periferias das cidades. Você tem aí, por exemplo, Mandacaru, entendeu? E outros bairros, e a gente aqui, na zona da mata, como
outras regiões da zona da Mata de Alagoas, uma periferia feita de imigrantes da época da cana, que foram expulsos da terra, até atualmente, pela questão da chegada do gado. E esse fator, por exemplo, é muito grave em Maraial, por exemplo, muito grave. Nós temos essa situação muito que vem desde a colonização e que hoje tem impacto na nossa sociedade, na nossa economia. Entendeu? Isso nós vimos em Nelson Chaves, estuda sobre isso, entendeu? Sobre essa questão da alimentação do homem da mata. Gilberto Freire também, ele também fala sobre isso, e é um fato, realmente é um fato, essa nossa característica, por conta desses vários fatores. A alimentação é apenas um fator, mas tem outros e outros fatores que nos deixam numa situação de um povo sem capacidade criativa e produtiva, como é o caso do Agreste. Silvio, nós alugamos uma casa em Caruaru, passamos um ano estudando Caruaru, passamos um ano, tanto lendo Nelson Barbalho, que é um grande escritor de Caruaru, e outras bibliografias, como também vivenciando a cidade. Inclusive, quando eu estava no serviço ativo da PM, eu fui comandante do batalhão de Palmares, aqui da região da Mata Sul, como também da região do Agreste, em Caruaru. E eu conheço bem o sertão, porque por lá estive fazendo trabalhos na área de defesa social. Entendeu? Não estou lhe ouvindo. Não estou lhe ouvindo. Agora, professor, a sua abordagem me remete... Está me ouvindo agora? Estou. A sua abordagem, a sua explanação acerca dessa nova configuração da escravidão, porque, de certa maneira, é a permanência, é a continuidade ao longo do tempo da escravidão, né? A repetição da monocultura da cana, a repetição dos movimentos únicos do corte da cana no campo do trabalho. E essa sua abordagem me remeteu a uma abordagem também de um colega seu, de Academia de Cultura, do professor Zé de Mello. O professor Zé de Mello comenta no seu mais recente livro sobre o ensino municipal. Ele faz uma análise fundamentada em perspectivas históricas e também em dados, né, sobre o ensino municipal. E ele formula a tese de que a nossa região aqui, onde Colônia se encontra, inclusive, ela foi condenada pelo poder imperial a não ter educação, justamente para privar a sua população, uma população historicamente envolvida em conflitos contra o poder central. Aí vem a Confederação do Equador, Revolução de Pernambuco, a Guerra dos Cabanos, Revolução Praeira e todos aqueles movimentos ali no século XIX que causaram bastante repercussão a nível de império, né, buscando se desiliar do poder imperial, alguns movimentos lutando, como foi o caso do Quilombo dos Palmares contra a escravidão, enfim. Então ele formula a tese de que, a nível de educação, a nossa região foi condenada. Veja a colônia leopoldina, né? Após o término da Guerra dos Cabanos, viemos ter 100 anos depois a primeira escola, que foi o Aristeu de Andrade, em 1932. Então, condenou a região economicamente a repetir esse padrão econômico que só vai beneficiar uma elite, que é a elite do açúcar, e, ao mesmo tempo, condenou a população a não melhorar de vida, privando de um elemento essencial, que é a educação. Como é que o senhor analisa essa perspectiva do professor Zé de Mello, que condenou a região em termos de educação? Isso é um fato. Isso é um fato, basicamente, em toda a zona da mata, entendeu, essa questão educacional, porque o interesse do senhor de engenho na época era apenas, entendeu, a produção do açúcar. O filho do cortador de cana, e eu vivenciei isso no Engenho Livramento, o filho do cortador de cana não tinha preocupação nenhuma, entendeu, na questão, por exemplo, do emprego do filho dele, que já sabia que ia ser cortador de cana também. Já sabia, entendeu?
Me lembro aí do falecido Zé Preto, lá de Livramento. Eu estou dando assim, sempre porque eu me lembro disso. Aí, Mané Preto, que era o filho dele, entendeu? Zé Preto, todos já tinham, a partir dos 10 anos, 9, 10 anos, já tinham uma ocupação, que era ser cortador de cana também, né? Então, isso era um processo. Inclusive, eu quero fazer aqui a homenagem à minha primeira professora, que foi a Edith Lamenha. Conheceu a Edith? Edith foi professora lá no Engenho Livramento, então fui aluno dela, criança, aluno dela. Então, isso foi todo um processo que isso não terminou ainda não. Ainda estamos em processo de construção. É como eu lhe disse, a nossa colonização não fechou por completo. Não fechou. Por quê? Porque ainda hoje vivemos ainda o período das Sesmarias, que são os grandes proprietários de terra. Ainda estamos nesse processo. Na zona da mata toda, que no nosso caso aqui em Pernambuco, a zona da mata de Pernambuco é o menor IDH, entendeu? Do estado. É aqui na zona da mata. Então, isso realmente é preocupante. E aquilo que eu lhe falei, olha, a questão da alimentação, a questão de falta de perspectiva do jovem na época, entendeu? Muitos foram embora para São Paulo, na década de 40, 50, eu vi muitos jovens dali, cortador de cana, ir para São Paulo para trabalhar lá na construção civil de São Paulo, naquele período de grande migração do campo para a cidade, entendeu? Agora, Silvio, é o seguinte, nós temos que fazer alguma coisa agora. Aqui na nossa região fundamos o Fórum de Desenvolvimento e nós estamos em contato direto com o governador, com o governo do estado, com o SEBRAE. Amanhã mesmo, por exemplo, eu vou passar 2 dias lá em Sirinhaém, no programa Líder do SEBRAE, tratando sobre Mata Sul. Vai ver no mês de janeiro o curso mais avançado do SEBRAE na usina de arte em Santa Terezinha, que é o Empretec. Então, nós estamos aqui reunidos, entendeu, com alguns municípios da Zona da Mata, para a gente trazer como a gente quebrar essa onda de subdesenvolvimento e entrar noutra vibe, numa vibe mais de criatividade, de inovação, porque a gente já sabe do problema. Você já pesquisou o problema, Zé de Melo sabe, eu sei mais ou menos, a gente já sabe que nós somos do mesmo grupo. Nós somos, eu, você, somos do mesmo grupo. Então, agora, qual é a nossa responsabilidade agora? É procurar alternativas para a gente sair dessa situação. Não vai ser a prefeitura está cuidando da administração dela. Não vai ser A, nem B, nem C isolada. A gente tem que fazer um grupo. É como eu gosto muito do trabalho de Buarque lá em Campestre, entendeu? Rádio comunitária, trabalhando com jovens, etc. Entendeu? Aí, por isso, a pergunta é, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós vamos fazer para sair dessa situação? Porque o diagnóstico a gente já tem. A gente já tem todo o diagnóstico, sabe do problema. Agora, aquela coisa, não podemos ficar lamentando, a gente tem que ir ao trabalho, a gente tem que ir em busca de... A questão é essa, sabe? E nós aqui estamos em plena atividade por conta disso. Agora, no mês de janeiro, vamos fazer um grande simpósio aqui em Palmares, juntando vários prefeitos, que inclusive aproveitando o início do ano que eles estão assumindo, alguns são reeleitos e outros eleitos pela primeira vez, junto com o CONDEP, entendeu? Junto com a ADEP, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, entendeu? Eu já tive a oportunidade de passar 1 hora em conversação com a vice-governadora daqui de Pernambuco sobre isso, sobre a questão da Mata Sul. Então, meu amigo, e nós, inclusive, como eu sou leopoldinense, como eu sou alagoano, eu estou apto, entendeu, a me alistar no seu exército, no seu batalhão, entendeu? No batalhão de Silvio, no batalhão de Zé de Melo e os demais, entendeu? Amigos aí e conterrâneos de Colônia Leopoldina. Então, vamos integrar e vamos ver como a gente tirar
esses nossos municípios dessa situação, que não vai ser fácil. Primeiro, porque nós temos esse problema de terra, de territorial, e tem outras questões também que são paradigmas que não vão ser tão fáceis quebrar, mas vamos tentar que a gente chegue lá. Você tem alguma linha de ação nesse sentido, de fazer alguma coisa no sentido de irmos à luta para a gente dar um passo mais adiante no desenvolvimento da nossa região? Não estou lhe ouvindo. A partir do próximo ano, vamos aqui dar início à formulação e constituição, primeiramente, de um grupo de trabalho, né, nesse sentido aí, reunir esses diagnósticos feitos pelo senhor, por Zé de Mello e por outras pessoas mais, em diversos âmbitos. Você também, que é um historiador, é um estudioso. Isso. Filtrar esses diagnósticos, debater, deliberar, tentar trazer, né, a população para esse debate, principalmente aqueles segmentos que não fazem parte da celebração do poder, e discutir, deliberar fórmulas de enfrentar justamente essa colonização que se arrasta ao longo do tempo. E é nesse sentido que eu faço a pergunta ao senhor, como pesquisador, como historiador, como alguém que conhece, né, radiograficamente os problemas da nossa região, principalmente da região da cana. A possibilidade, ou podemos dizer assim, é uma utopia acreditarmos que a política vai se tornar um instrumento de emancipação e de resolução dessas problemáticas diagnosticadas? Olha, é a pergunta, não é? Isso. Ô, Silvio, veja só. Eu assumo a prefeitura de Colônia Leopoldina. Sou prefeito. Então, eu quero implementar desenvolvimento em Colônia. Então, as nossas terras de município aí é muito pequeno, né? Terra de município. Quando você chega aí ao redor de Colônia, todos têm donos, não tem? Plantadores de cana, etc. Tudo dono. Por exemplo, ali na chegada de Colônia, a gente tem aquela planície toda aquela planície, entendeu? Que daria um parque, um exemplo, um parque industrial legal. Mas aí o Estado de Alagoas tem que entrar nisso aí, teria que ser um grande projeto para desapropriar terras, comprar terras e deixar à disposição de um grande planejamento. O que é que se quer de Colônia? O que se quer em Colônia, Leopoldina? O que se quer em Colônia para gerar emprego, geração de emprego? Você tem que precisar da iniciativa privada, é que tem essa condição. O município não tem condição de montar uma fábrica, não é objetivo dele, você sabe disso. Então, mas ele tem que ser um prefeito que tenha visão e dizer, ora, Colônia dava para se montar e ele tem que fazer essa conexão com o governo do Estado, etc. Aí, por exemplo, tem uma fábrica de cerveja em Alagoas para ser instalada e ali tem água, etc. Não, olha, aqui já tem um empresário, agora falta a prefeitura doar a terra, que geralmente é assim. Ele nunca comprou terra, precisa da prefeitura. Então, é o momento da prefeitura, é o governo do Estado apresentar um projeto e dizer, olha, eu estou precisando aqui de tantos hectares de terra para implementar uma fábrica de cerveja, por exemplo, que vai criar 100 empregos diretos, ou 200 empregos diretos. A situação é por aí. Porque se não for assim, a gente não traz desenvolvimento para a região. Não traz. Você vê uma coisa, Silvio, uma coisa interessante, Silvio. Se você for aí, na sua feira, aí, dia da feira é dia de domingo, né? A gente está numa área rural aí, entendeu? Pode verificar que cerca de 80% de frutas e verduras que tem aí
Vem de Pernambuco, vem. E outra coisa, não vem da zona da mata de Pernambuco, não. Vem do Agreste. Olha, veja só. Então existe o quê? Uma evasão de capital. O dinheiro vai todinho para o comerciante. O cara vem lá de Lagoa dos Gatos, o cara vem lá de Cupira, vem lá de Sairé e vai botar a banca de verdura dele aqui em Palmares, aí em Colônia, entendeu? Em Novo Lino. Então, toda a região da mata, a gente não está plantando quase nada. No passado, a gente ainda plantava banana, com muito, entendeu? A gente mandava muita banana para Recife, eu me lembro bem, entendeu? Meu tio Salvador, que era bananeiro, meu tio Salvador, entendeu? Que teve 20 e tantos filhos. Então, é isso. Hoje, a gente acabou a produção, Silvio. A gente acabou. Então, o que acontece? Eu vou aqui na feira, e eu vou na feira de toda a região da mata. Eu vou em Maraial, eu vou em Joaquim Nabuco, eu vou em Cortês. Chega lá, de onde é isso? Ah, isso aqui vem de tal canto, tal canto, tal canto. Então, isso é grave para a gente, por conta da evasão de capital. Esse dinheiro não fica aqui, esse dinheiro vai embora para o fornecedor que implanta. Então, veja só, o que a gente deve fazer para a Colônia, por exemplo, ter o seu pequeno produtor rural? Olha aí, entendeu? Aqui a gente tem o IPA, que é o Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA. Eu não sei em Alagoas como é o nome, entendeu? Que cuida da agricultura do Estado, entendeu? Procura saber lá. A regional de Colônia fica União dos Palmares, né? A região de habitação, de tudo, defesa. Isso. É a sede matéria, é em União, a sede. União. Pronto, vai em União e vê como é que está a produção da Zona da Mata e a produção do Agreste de Alagoas. Então, isso é um problema sério para a gente. Toda a região da mata, toda, ela sofre com descapitalização, porque a gente está sem produzir nada. O nosso dinheiro, que muitas vezes uma boa parte dele vem de assistência de governo, Bolsa Família, Bolsa, isso, aquilo, outro, vai embora para outra região. A gente só depende de SPM, entendeu? Ou alguma coisa, ISS de município. O resto vai embora todinho, meu irmão. Esse é o grande problema nosso, sabe? Evasão de capital. Como resolver isso? Aí você diz, bom, quem tem produto, tem gente aí na beira do rio Jacuípe, mora na beira do rio, lá em Livramento, Cachoeira, por ali e tal, que pega o dinheiro do Bolsa Família e vem comprar coentro produzido em Sairé, vendido lá em Colônia, na feira. Ele traz o dinheiro, mas ele não planta. Geral, tem aqueles que fazem, entenda bem, mas não é regra geral. São ilhas de excelência. Uma ou outra ali, lá, e às vezes traz até para a feira, mas não tem impacto na economia do nosso município, ou dos nossos municípios. Então, o que a gente deve fazer para que esses nossos munícipes produzam, ele traga para a feira, que o atravessador ele possa ganhar o seu dinheiro para capitalizar a região. E é um grande problema nosso. Na Zona da Mata toda, viu? Isso não é Colônia, não. Se você for... Eu acho interessante, Silvio, porque eu vou ali em Xaxão de feira, tem uma galega. Ela toda quinta-feira ela chega na Lagoa dos Gatos. Chega, bota, tem uma padaria, ela bota 3 bancas em frente à padaria, com queijo, com ovos, com bolo, entendeu? Bolachas. E ela vem, passa 2 dias lá, dorme debaixo do banco, que é para o pessoal não roubar o material dela, entendeu? Agora tem uma coisa, ela vem numa caminhoneta, né? Dessa da Fiat, como é o nome? Uma Toro. Vem de Toro. Quando chega lá, eu converso sempre com ela. Entendeu? Ele diz, rapaz, o pessoal aqui não gosta de trabalhar. Ela às vezes pena para arranjar uma pessoa de lá, um jovem para auxiliar dia de feira. Ninguém quer trabalhar, ninguém, entre aspas. Muitos não querem trabalhar. Então, esse pessoal vem, aí no final da feira, ela pega o dinheirinho dela, que não é pouco, vai para a Lagoa dos Gatos, mantém uma filha estudando lá na UFAL, com apartamento alugado em Maceió, etc. E ela também dá outras feiras em outras localidades. Na Zona da Mata. Ela leva o dinheiro todinho, entre aspas. Então, o que acontece com Colônia? Eu já fiz em Colônia de feira.
saí perguntando na feira de onde era o material. E geralmente do Agreste aqui de Pernambuco. Veja que situação para a gente. Então, como a gente pode pensar desenvolver numa região que é descapitalizada? A gente não tem, entre aspas, tem poucos empreendedores. Está entendendo a situação? É isso. É justamente essa questão. Me parece que é um paradoxo, no sentido de que, se formos depender da estrutura política de governos, sejam lá quais forem, essa situação ela não vai avançar. No mínimo, ela vai permanecer, mas avançar não. Por outro lado, percebemos que órgãos de associações, como eram bem ativos na década de 80, 90, hoje não são mais. São sindicatos, associações, acabou tudo. Tudo. Então, se você vai para a educação, não há essa mentalidade, essa forma de pensar trabalhada nos currículos. Então, me parece que é um problema difícil de resolver. É o tal caso. Você está ensinando atualmente em escola? Não está ensinando? Você é professor não, atualmente? Não, né? Ok. Não estou nem lhe ouvindo. Estou lhe ouvindo, não. Não sou. No momento eu não sou, não estou em sala de aula. Você vai em qualquer escola hoje, da nossa região toda. 90% dos alunos não sabem o que querem. Não sabem. Não sabem o que desejam. Até no ensino médio. E aqui a gente tem as gerências. Eu sempre vou nas escolas aqui, sempre vou conversar com professores e alunos. Então, o aluno não sabe o que quer. Ou ele vai fazer o quê em sala de aula, pelo amor de Deus? Estudar a equação de segundo grau, entendeu? Um assunto complexo de matemática ou de história, sei lá o que foi. Sabe, eu não sei o que eu quero, então eu vou estudar isso nada. Então, a maior parte fica assim, olhando para cima, vai por conta da merenda, essa é a realidade, e por conta do Bolsa Família. Porque se não for, a família perde a ajuda do governo. Então, como é, Silvio, que a gente vai ter cidadão amanhã na nossa região? Ali e acolá você encontra, entenda bem. Tem gente que passa, inclusive medicina, engenharia, mas são ilhas de excelência, não é regra. Não é regra. A gente gasta um dinheiro grande com a nossa educação. Inclusive em Alagoas eu sei que parece que existe uma remuneração para quem termina o ensino médio, não é isso? Isso, existe um programa do governo do estado que ele transfere, como se fosse um depósito. O aluno do primeiro, segundo ano, no terceiro, quando ele conclui o ensino médio, ele recolhe esse recurso, esse dinheiro. Aí verifique dos concluintes das suas escolas aí do ensino médio. Alguns vão para a universidade, ali em Alagoas, em Maceió, mas veja uma boa parte que é que vai fazer. E que valor? Outra coisa, as funções dos pais. Tem um plano, né, um planejamento de prosseguir os estudos, mas a grande maioria, ela vai reproduzir as condições de vida dos pais, da família. Trabalho no campo, trabalho na informalidade aqui, ser mão de obra de prefeitura, tudo isso, usina. Então fica isso, Yuri. Veja só, o governo, entre aspas, até tenta, de uma certa forma. Não sei se é a forma correta, mas ele até tenta. Tome, jovem, vai estudar. Vá. Que diferença da nossa época, meu Deus do céu? Não tinha nada disso. Então vai estudar. Mas, Silvio, aí que entra Balma. Nós estamos num mundo, Silvio, num mundo completamente diferente hoje. A juventude é outra. Eu estava lendo um dia desse que, por exemplo, a juventude hoje, ela consegue se desligar da família, na média, com 27 anos de idade. Antes era com 17, 18 anos. Hoje não, aumentou. Tudo agarrado na saia da mãe. Entendeu? Então, com medo de enfrentar o mundo. Então, tem vários fatores aí a ser estudado. Vários. Entendeu? Vários. Eu não sei colônia, mas por aqui, às vezes, o governo abre cursos, traz Sebrae, Senac, abre cursos de graça. E o jovem não quer, muitas vezes não quer estudar. Curso que começa com 10, termina com
aliás, começa com 20, 30, termina com 5, 6 pessoas. O resto desiste. Se for para ter que despender algum esforço para melhorar de vida, geralmente eles não querem. Geralmente. Tem aqueles que desejam, mas uma boa parte não quer, não deseja. Então, nós temos aqui uma falta grande de mão de obra especializada, grande. Hoje é um problema sério em Suape por conta disso. Suape está numa situação difícil por conta de mão de obra especializada. E a nossa região aqui, principalmente, que o jovem não quer. Você traz os órgãos do Sistema S para fazer curso, ele não quer. Aí, às vezes, faz uma faculdade dessa, como a nossa mesmo, aqui a FamaSul, entendeu? E, no final, uma boa parte, vai ser arrumador de produto do supermercado, outros ficam desempregados em casa, outros vão dar aula, entendeu? Aquela coisa, mas tudo bem. Mas, infelizmente, boa parte vai ficar sem fazer nada, porque também ele não tem interesse em se especializar. Essa é a grande questão, Silvia. Eu estou, basicamente, aposentado há 20 anos, entendeu? Mas depois da minha aposentadoria, eu estudei filosofia, história, você sabe que nós escrevemos, que você é escritor também, entendeu? Estou ligado o dia inteiro. Hoje eu passei o dia inteiro em reuniões, entendeu? Em reuniões, a questão do fórum, com o Ricardo Pessoa de Queiroz, da Usina de Arte, entendeu? E amanhã já estou em Siriaé. A semana que vem eu já estou dando palestra aqui no Teatro Apolo sobre o encantamento do ensino, por isso que eu faço pesquisa, entendeu? Para professores do ensino fundamental aqui da prefeitura. E assim vai, meu amigo. Nós somos, vamos dizer, lutadores, desde criança, entendeu? Lutadores. Nada vem de graça, não. Nada vem de graça. Nada vem de graça. Nada. Então, se você faz, se você está onde está, eu estou Zé de Mello, que somos da mesma origem, é porque nós acreditamos primeiro em nós, entendeu? Cuidamos da nossa autoestima, cuidamos também do nosso autoaprendizado constante, é o Kaizen japonês, constantemente estamos ligados no autodesenvolvimento, e assim também como missão, cuidando também da nossa região, que nós estamos agora no período, entendeu, de cuidar disso aí, porque depois, lá na frente, é outra história. Mas é uma questão de missão, já que pelo mundo político também, você sabe que eles têm limitações, no mundo político tem, o amigo ainda é secretário, continua secretário ainda. Até o dia 31 de dezembro. Aí sabe da realidade. Sabe que a coisa também não é tão fácil, que tem uma legislação. Não é fácil. Não é fácil, não. Mesmo para o prefeito não é fácil. Mas a gente pode articular, sair articulando. Toda a questão, meu irmão, é a gente criar empreendedores. Porque a prefeitura não tem essa capacidade de empreender. Eu tenho certeza que a prefeitura de Colônia Leopoldina tem as suas escolas boas, inclusive, climatizadas, né? Com alimentação escolar, tem bons professores, muitos pós-graduados, muitos tem vários com doutorado, mestrado. A gente sabe disso tudo, entendeu? É o que a prefeitura pode fazer. Agora, tem outros fatores que dependem realmente do cidadão, que é a questão empreendedora, entendeu? Ou se tiver um grande projeto para transformar, vamos dizer, eu quero Colônia agora como um grande, eu vou repetir, como um grande produtor de cerveja para o Estado. Tem água, tem isso, tem aquilo outro, tem terreno. Então, governador, vamos nos apropriar aqui, entendeu? 500 hectares de terra, um exemplo, estou dando como exemplo. Tem que ser através de um grande projeto, mas a gente tem que saber o que quer, para poder criar desenvolvimento, trazendo empreendedores para a nossa região. Eu vejo dessa forma, sabe? Professor, e o papel das instituições sociais, como a família, nessa revolução cultural? Qual o papel da família? Meu amigo, você tocou num campo, numa coisa muito crítica. A nossa família hoje, em média, ela está desestruturada. Ela está pedindo a Deus que tua escola seja integral, para ele se livrar do filho e deixar lá o dia inteiro, comendo e você cuidando da disciplina desse aluno.
Isso está causando, inclusive, a gente sabe que existe essa desestruturação familiar, existe, está jogando o aluno problemático, muito dele, com ansiedade, o aluno adoecido, está jogando para os professores e os professores estão doentes. Você está me ouvindo? Está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então, o que é que está acontecendo, Silvio? Vai em qualquer escola aí, eu não conheço a realidade de Colônia, mas vá lá para ver a questão do adoecimento de professores. E outro fator grave é a questão do adoecimento do aluno também. E um dos fatores é a tecnologia. Um dos é internet em demasia, muita informação. Ele está ansioso, o aluno está com ansiedade, o aluno está tendo crise dentro da sala de aula. Crises sérias, entendeu? No geral. E também os professores adoecidos. Eu conheço aqui vários professores contratados que pediram demissão porque não suporta mais. E para a família desestruturada está sendo muito bom a escola integral. Vai, menino, vai de manhã e só chega à noite, entendeu? Só chega à noite, pronto. É isso que está acontecendo. Então, a família hoje, para você lidar, chegar na família, não é fácil. A não ser que comece, Silvio, a não ser que comece a gente trabalhar na escola com essas famílias nas reuniões de pais e mestres. Eu estou com esse compromisso, inclusive, de trabalhar reunião com pais e mestres no distrito de Roçadinho, que é Catende. Tem uma escola lá estadual, aqui eu tenho vamos dizer, uma penetração muito grande aqui na GRE Mata Sul, através do meu amigo Danilo, que é o gestor da GRE Mata Sul, e sempre estou visitando a escola e fazendo palestras. Então, a minha próxima missão, por exemplo, lá em Roçadinho, que é uma escola estadual, entendeu? Numa comunidade muito complicada. Então, primeiro fizemos palestra para professores, e a próxima vai ser palestra para pais de alunos, para ver se a gente consegue a transformação, para melhorar a autoestima dessa família. Essa família está parada, geralmente. São usuários da Bolsa, do Bolsa Família, entendeu? São usuários dela, tal. E são pessoas que ficam o dia inteiro, são pessoas geralmente ociosos, vivendo só daquilo com ociosidade. O filho dá graças a Deus, às vezes, de estar na escola porque tem o que comer e em casa não tem, entendeu? Ali, acolá, aprende alguma coisa, mas o filho na escola hoje, o objetivo dessa família de ter o filho na escola não é tanto que ele aprenda, não é. É para manter, é mais uma verba de sustentabilidade da família, para manter a família capitalizada. Essa é boa parte da população para ter esse objetivo, sabe? E eu vejo isso junto aos professores e vejo isso junto também com alguns alunos que nós pesquisamos. E eu não sei a realidade de Colônia, mas o pai não está muito preocupado que ele seja doutor. Não. Está preocupado com o seguinte. Inclusive, eu já vi o caso agora em Água Preta. A semana passada eu estava em Água Preta conversando com a diretora da escola, que é a Albertina, é diretora lá do Colégio de Água Preta, estadual, e ela também é diretora aqui da FamaSul e da FACIP, ela é diretora, é muito competente, é doutora, entendeu? E ela me contando, Silvio, que tem alunos que pedem à diretora que reprove o aluno, não deixa ele terminar o curso, não. Que absurdo. Mas por quê? Por quê, pai? Porque em casa ele não vai ter o que comer. E eu vou perder a minha bolsa. Eu não sei quanto é que ele recebe. Mas veja que absurdo. Se fosse, ele vai pedir, vários pais pedindo a ela que reprova o aluno. Está entendendo? Foi como eu passei um ano como diretor de penitenciária, passei um ano como diretor de penitenciária, e várias entrevistas que eu fiz no final da liberação, quando a pessoa terminava a pena, ele chegava, diretor, eu estou indo agora, mas em breve o senhor vai me ver aqui, porque aqui eu tenho comida de graça, aqui eu tenho isso,
tem aquilo, tem assistência médica, pronto, é basicamente a mesma coisa. E se eu for enfrentar um mundão lá fora, ele diz assim o seguinte: se eu enfrentar um mundão lá fora, eu vou passar fome, ninguém vai me dar emprego, não estou dando emprego a uma pessoa que não tem, vamos dizer, penas, que cumpriu penas, quanto mais a mim. Então, logo, eu vou cometer um delito e o senhor vai ver aqui. Pronto. É isso que acontece. Por isso que eu estou dizendo, vários alunos pedindo a diretor que reprove. A escola, me parece, ela é a representação do fracasso da sociedade. No sentido de que a escola hoje, objetivamente considerada, obviamente que há exceções, mas, no geral, a escola ela representa mais o fracasso da estrutura política, no sentido de que ela se tornou absolutamente um espaço para transferência de recurso e distribuição de alimentação em detrimento do conhecimento, do ensino, da aprendizagem. Exatamente. Aí você vê, Silvio, que nessa parte, tanto o governo federal, estadual, municipal, estão repassando verba para a estrutura educacional. Agora, você tem que ver também a questão do currículo nacional, se realmente está atendendo à necessidade do aluno. E, principalmente, veja só, é a questão do aluno e dos pais. Muitos alunos não querem aprender, não querem saber de nada na vida. Então, essa é a sociedade líquida. Essa é a sociedade que está em grande transformação. Entendeu? O seu filho, ainda bem que, graças a Deus, eu não sei não, mas os seus filhos realmente têm um caminho a seguir. Mas não é regra geral. Entendeu? A maior parte não quer saber disso. Vem a gravidez precoce, que é um problema para o Estado, problema para o município e o Estado, você sabe disso. É um problema social sério, né? Gravidez precoce, não tem condição. É aquela agonia toda que o amigo conhece melhor do que eu, que está bem perto, e o amigo faz parte da governança. Então é isso. Entendeu? Mas é um problema que a gente não pode só não é só o governo, é um conjunto. É um conjunto. Aí vem a internet, o que é que eles estão assistindo na internet o dia inteiro, entendeu? Então vem, é um caos, como se diz, infelizmente. É verdade, professor. A situação é bastante caótica, preocupante, né? O que o Bauman chama de modernidade líquida, essas implicações no campo do relacionamento, das instituições, a descrença, essa fragilidade, né? Essa instabilidade. Hoje, nada mais é duradouro, tudo é instantâneo, tudo é frágil, tudo se desfaz rapidamente, ninguém acredita. O aluno hoje vai para a escola justamente só para comer, infelizmente, para comer e para receber dinheiro, porque ele mesmo não acredita que a escola pode transformar a vida dele, né? Então, essa é a modernidade líquida do Bauman. Infelizmente, né, estamos ainda nessa conjuntura e sem perspectivas de mudanças, por problemas arraigados historicamente, instalados, que são difíceis de ser resolvidos. Agora, Silvio, por exemplo, eu me reporto aqui ao estado de Pernambuco. Você tem no nosso sertão hoje cidades, rapaz, que deram um salto, entendeu? Um salto grande. Petrolina hoje é uma capital, como se diz, carro do agronegócio, entendeu? E os alunos são direcionados basicamente para isso. Tem emprego, tem trabalho, emprego e renda na região, entendeu? Tem Serra Talhada, meu irmão, apesar de ser muito quente, sertão brabo, hoje está no nível de desenvolvimento lá em cima, com faculdade de engenharia, de medicina, com a Universidade Federal de Pernambuco lá. Caruaru não se fala, Caruaru está muito bem. Todas aquelas cidades à margem da 232, da BR-232, entendeu? Então, o sertão nosso, inclusive de Alagoas também, é filho do gado. E nós, aqui nessa região da mata, somos filhos da cana, do açúcar, da monocultura. Lá eles tiveram outra forma de colonização, que em outro momento a gente pode até falar sobre isso,
que é outra grande história, a questão do Agreste do Sertão, entendeu? Mas no nosso caso aqui, meu amigo, é uma situação realmente crítica. Entendeu? Isso que o amigo falou. Mas vamos, futuramente eu até gostaria de conversar com o amigo pessoalmente, a gente aí ir para um restaurantezinho lá em Tita, tomar um cafezinho lá em Tita, tomar um cafezinho para a gente conversar. Eu tenho muita coisa para conversar com o amigo e também verificar o seu nível de informação. O amigo passou agora em governo, pode até continuar, a gente não sabe, né? Pode até continuar, se continuar vai ser uma boa também, mas a gente tem muito que conversar, inclusive o bom dia que Zé de Médico seja também para a gente conversar sobre isso. Isso. Não, professor, em relação à minha permanência, não será possível mais. Foram 8 anos, né? Não. Eu já tinha decidido desde de junho, antes da campanha, né? E vou, dentro das minhas possibilidades, tentar ajudar a minha comunidade em outras linhas de frente, né? Um desses é a retomada desse projeto de discussões com pessoas competentes que possam analisar, diagnosticar e apresentar soluções para a nossa sociedade, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Próxima semana estarei conversando com o professor Adelmo Torres, né? Vamos comentar sobre a subcidadania, a partir da sociologia do Gessé Souza, enfim. E, como eu lhe disse, próximo ano vamos tentar implementar aí um grupo de debate, de pesquisa, justamente para pegar a teoria e tentar aplicá-la na prática. Na prática. O que não tem aqui em Colônia. E, de forma indiscutível, vamos precisar da sua orientação, da sua experiência, na medida em que já percorreu e ainda percorre diversas instâncias institucionais, contribuindo para a efetiva transformação da realidade, principalmente daquelas pessoas que precisam, que mais necessitam. Ô Silvio, você tem condição aí de trazer o Sebrae para a Colônia? Sebrae? É possível nos organizarmos e batalharmos para isso. Vamos, é importante, o Sebrae é importantíssimo para o desenvolvimento, porque através do Sebrae a gente já começa uma conexão maior, inclusive com o empresário, sabe? Toda a questão, Silvio, é atrair capital para o local, para atrair, para criar emprego e renda, para fazer com que o jovem não vá embora, permaneça na localidade. E para isso a gente tem que trabalhar em investimento. Aí vem o Sebrae, vem o Senac, entendeu? A ligação, vamos ver quando é que termina essa rodovia. A do Catita, que é para ter ligação com o Ibateguara, a União dos Palmares, que será. Porque basicamente vocês aí, a Serra do Canastra é, entre aspas, é só. Ela é muito boa em termos de turismo, excelente, mas ela é um empecilho, né? Principalmente no inverno. Você não tem contato com o lado de Alagoas, a não ser pela BR-101. Então, tudo isso. Estão trabalhando naquela rodovia, estão naquele trecho. Estão sim. A previsão é de conclusão antes de meados do próximo ano. Então, ótimo. Isso é muito bom. Muito bom para o contato com União, São José da Laje e Bateguara. É muito bom. E Caruaru. Vai ficar muito mais perto para Caruaru do que você fazer esse rodeio todo. Por aqui para o Palmares. Então, professor, eu gostaria de agradecer. Infelizmente, estamos chegando ao final desse bate-papo espetacular, na qual eu só aprendi e tenho certeza que toda a nossa audiência também aprenderá. O vídeo ficará aqui registrado nos arquivos, nos anais do Facebook, e também vou subir ele para o YouTube, né? Ficar registrado para todo aquele que queira ouvir um pensador, alguém que reflita a nossa realidade, estará lá disponível. Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor, a essa aula, uma verdadeira aula. Na verdade, esse programa de entrevistas, ele serve para mim aprender. Eu gosto de aprender, eu gosto de conversar
com quem realmente para um instante na sua vida cotidiana e reflete sobre os principais aspectos da nossa realidade. Isso é importante. Eu tenho uma convicção de que conversas desse naipe, elas são importantíssimas para a cidadania, né? A discussão pública. E hoje as redes sociais, ela possibilita a ampliação dessa conversa. Hoje as redes sociais se tornou um campo de expressão do espaço público do Habermas, por exemplo, né? Então, eu lhe agradeço profundamente pela sua compreensão, pelo seu aceite e pela sua contribuição epistemológica nesse programa e para a nossa região, principalmente. Ok, Silvio, eu agradeço também, entendeu? O nosso irmão conterrâneo, entendeu? Pode contar comigo, eu também, entendeu? Tenho um amor, muito carinho pela minha terra, muito amor mesmo por Colônia Leopoldina. Então, pode contar comigo que estarei sempre à disposição. Entendeu? Muito obrigado por essa oportunidade. Bom? Então é isso, pessoal. Aqui nós finalizamos o entrevista dessa semana. Só lembrando que no próximo sábado teremos mais uma vez o Semanário Cabano, onde as principais notícias da semana serão debatidas. Finaliza aqui, professor, deixando um grande abraço e a nossa audiência. Até mais.